Olá, eu sou Rosimar Ferraz, psicóloga clínica e social, sou psicoterapeuta de família já há 14 anos e atendendo a pedidos de muitas pessoas nas palestras que eu tenho dado por esse Brasil, amigos e clientes, pacientes do consultório. Hoje eu resolvi vir gravar uma série de vídeos em parceria com a Clínica Saúde e Bem-Estar. Estaremos abordando alguns temas sobre a saúde emocional e o ponto de equilíbrio para uma vida saudável. É muito difícil, no mundo que nós vivemos, encontrar esse ponto de equilíbrio, encontrar essa vida saudável, mas é possível. Nós pensamos nessa série de vídeos para atender essas pessoas que vivem esse ciclo tão difícil de altos e baixos na vida emocional. Então estaremos abordando não só esse tema, mas como vários outros assuntos que trazem dúvida, trazem questionamentos. Vamos estar aprendendo como escutar o nosso corpo, como ouvir esse corpo e as manifestações que esse corpo apresenta. Seja bem-vindo, então, ao nosso canal Vivendo uma Vida Saudável, porque a vida é simples, nós é que complicamos. Já é provado que o nosso corpo, ele fala, às vezes ele grita, ele berra, e nós temos dificuldade de ouvir esse corpo. A questão do suicídio, ele não acontece da noite para o dia. A desvalorização da vida, a desvalorização de quem nós somos e do contexto que nós estamos vivendo é muito sério. E nós precisamos entender que às vezes esses sintomas aparecem até na nossa infância. Até quando a criança tem um perfil mais introspectivo, isso precisa ser escutado, A criança que vai, no decorrer da sua história, na sua infância, tem mais dificuldade de lidar com as rejeições, com as dificuldades da vida. Então o suicídio ele não nasce, ele não brota na vida de ninguém de uma noite para o dia. Ninguém acorda de manhã e diz assim, hoje eu não quero mais viver, eu vou morrer. Isso é todo um processo em que o sujeito ele não quer morrer simplesmente porque ele não se ama, ele não se gosta ou ele não gosta da família. O desejo de autoextermínio, ele nasce porque o sujeito não suporta mais o lugar que ele está, o sofrimento que lhe é imposto, seja pela vida ou seja pela dificuldade de lidar com aquilo que é interno. Outra coisa que nós não podemos esquecer é que todos nós, seja sociedade, seja família, ambiente de trabalho, escola, todos nós podemos ajudar. No momento que o nosso olhar se importa com o outro, que o nosso ouvido para escutar aquilo que o outro está falando, todos nós podemos, de uma certa forma, valorizar a vida do outro. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para a pessoa, eu posso te ouvir. E muitas vezes nós queremos dar soluções práticas, nós queremos falar palavras de autoajuda, nós queremos tirar a pessoa daquele lugar, porque o sofrimento do outro, às vezes, aponta para o nosso próprio sofrimento. E, na verdade, ninguém sabe a dor do outro na sua integridade, na sua intensidade. Cada um vive e manifesta e expressa a doença de uma forma muito peculiar. Então já é provado que o nosso corpo fala e na maioria das vezes nós não escutamos esse corpo. Então eu gostaria de começar a falar sobre saúde emocional dizendo que nós precisamos escutar o nosso corpo. O que o seu corpo fala para você? O que você sente? O que você pensa e o que você sente? De que forma o seu pensamento gira em torno daquele determinado sentimento? Desde os nossos antepassados até a medicina oriental já se falava disso, que o nosso corpo ele está falando do nosso sintoma. Nós não somos a nossa doença. E hoje a medicina integrativa, ela enxerga o sujeito de uma forma global, uma forma ampla. Ele é um sujeito que tem um corpo, que possui uma alma e que tem um espírito. Às vezes, o corpo está adoecido, a alma está aprisionada
e o espírito quer voar. E é esse ciclo, essa compreensão e esse autoconhecimento que nos ajuda a entender que nós não somos a nossa doença. E outra coisa muito importante, às vezes um sofrimento emocional, um sofrimento psíquico que nos leva a desejar o autoextermínio é porque nós não conseguimos dimensionar que aquilo vai passar. Nós só precisamos pedir ajuda. Não quero dizer com isso que você vai chegar amanhã numa rede social e explicar ou escrever a respeito dos seus sentimentos, porque nós estamos muito longe de achar ajuda por esse caminho. Mas eu digo procurar uma ou duas pessoas. É sabido que nós não precisamos de muitos amigos. Nós precisamos de 5 pessoas em quem podemos confiar, acreditar, para abrir o coração. E quando eu encontro essas pessoas que me dão esse suporte e que pode me ouvir, sem me dar conselhos, sem falar nada, quando eu recebo aquele abraço carinhoso, esse abraço pode fazer toda a diferença. Mas é necessário que nós saibamos escutar o corpo, acreditar que alguém pode estar do nosso lado, ainda que ele não possa fazer muito, e sair do nosso esconderijo do medo. O medo é um dos fantasmas. Ele é feito de fumaça de neblina, mas ele se torna um gigante em alguns momentos. Temos medo do sofrimento, temos medo de causar sofrimento à família. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você pensa em exterminar com a sua vida, em acabar com esse sofrimento, você deixa um legado de dor e, sobretudo, um legado de culpa para aqueles que estiveram à sua volta e não conseguiram ouvir o seu lamento, não conseguiram interpretar a sua linguagem, não conseguiram identificar que aquele sofrimento era por demais para você. Então, a nossa proposta com este canal é estarmos falando não só sobre os mitos que envolvem a questão do suicídio, mas também estamos falando que é possível achar o caminho da saúde emocional, o autoconhecimento, a escuta corporal. Como psicóloga, eu escuto e ouço famílias dizendo: se eu soubesse que os primeiros sintomas eram esses, talvez eu não tivesse tomado decisões erradas, talvez eu não tivesse enveredado por alguns caminhos, mas eu não sabia. Então, o autoconhecimento, conhecer aquilo que estamos vivendo, buscar ajuda é extremamente importante nesses momentos onde nós não sabemos o que fazer. Então, fica a minha dica: escute o seu sentimento. Que sentimento é esse? O que você está pensando? De que forma isso se manifesta para você? E se você não sabe identificar, procure um médico, procure um psicólogo, procure um terapeuta que possa traduzir essa linguagem para você de sentimentos que no momento você não sabe discernir. Nós temos sentimentos que precisam, às vezes, de tradução. E o corpo não conhece essa tradução, ele só conhece a manifestação. Ele não sabe traduzir o que a mente está dizendo, mas ele manifesta, e às vezes de uma forma muito dolorosa, trazendo os sintomas que vêm por conta da fabricação desses pensamentos que geram esses sentimentos. E o corpo adoece. O corpo adoece com doenças físicas pontuais. Os órgãos internos, eles vão adoecer porque o corpo vai eleger um órgão e muitas vezes estamos tratando do coração ou da vesícula, quando na verdade aquela doença se manifesta porque lá atrás um sentimento não foi cuidado, não foi percebido, não foi identificado. Na questão do suicídio, esse órgão é a mente. A forma com que eu me enxergo no mundo, a forma com que eu enxergo a minha família, a forma com que eu lido com as frustrações vai determinar se a minha vida tem valor para mim mesma, para minha família, para a sociedade ou para o mundo. Certa vez eu ouvi de uma adolescente: Rosimar, se eu não existisse, ninguém sentiria minha falta.
Então, eu me sinto como um peso morto. Na verdade, aquela menina era muito amada, mas ela não conseguia se perceber. Ela não conseguia se enxergar como alguém amada, porque a forma de ser amada dela era diferente daquela que a família dava. Do momento que a família chega ao consultório e há essa tradução de desejo de amor, a família aprendeu a lidar com aquela jovem e aquela jovem aprendeu a lidar com as limitações da sua família. Então, mais uma vez, eu digo para você que está me ouvindo agora, escute o seu corpo, entenda os seus pensamentos, entenda o que você sente, de que forma isso está manifestando, seja na forma de angústia, de palpitações, de pensamentos acelerados. Não tem mal que dure a vida toda e a vida é o nosso bem maior. Então que você possa estar conosco mais vezes. Se você gostou, você curte aqui. Se tiver dúvidas, também escreva, coloque algumas questões que você gostaria que nós estivéssemos abordando. Nós vamos gravar uma série de vídeos falando sobre o equilíbrio emocional, como conquistar. É possível achar um equilíbrio emocional nesse tempo, nessa correria toda que nós vivemos? É possível viver a vida de uma forma mais leve, mais dinâmica, sem tanto estresse? É possível. É possível quando nós escolhemos colocar os limites aonde o outro pode ir e colocar o limite até onde nós podemos chegar. Então, até breve, que nós possamos ter um tempo longo, uma jornada longa até encontrarmos esse ponto de equilíbrio. Até breve.